Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Comportamento e Fé. A gente vai vendo aí o comportamento humano nos dias atuais à luz, à ótica da Palavra de Deus. E algo que sempre me causa assim, uma certa estranheza é o pensamento de que quando você se converte, você não pode mais conviver com os seus familiares que ainda são descrentes. É muito comum você ver pessoas assim, a Bíblia diz que não devemos nos assentar à roda de escarnecedores. E diz mesmo, isso está lá no Salmo 1, versículo 1. E diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Isso está na Bíblia e isso é verdade. Mas nós temos que entender o que isso aqui significa. Se você não se aproximar do seu parente descrente, como é que ele vai ouvir o Evangelho? Né? Tem uma passagem que diz isso: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que você vai pregar para uma pessoa sem chegar perto dela, sem estar próximo a ela? Então nós temos que entender o que diz aqui, o que o salmista quer dizer. As pessoas às vezes rompem com seus familiares, ficam até antissociais. Não, eu não posso ir no aniversário porque lá é a roda dos escarnecedores. Mas quem está dizendo que é para você se assentar à roda de escarnecedor? Não, você pode ir no aniversário, você pode ir no casamento, você pode ir até numa cerimônia religiosa, como uma missa de sétimo dia, por exemplo, de alguém que está de luto, sem participar do ritual, sem se prostrar diante de deuses ou imagens, e ali levar uma palavra de consolo para aquele que perdeu um ente querido. Isso é evangelizar. A Bíblia fala: insto para que pregues a tempo e a fora de tempo. É em qualquer oportunidade. E às vezes você está lá num aniversário, você pode falar de Jesus, da alegria. Um casamento, Jesus fez o primeiro milagre aonde? Numa festa de casamento. Todos ali eram convertidos? Não, é o contrário. Jesus estava vindo e eram as suas primeiras obras ali de anunciar o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Então vamos entender o que quer dizer isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquilo que o ímpio faz não pode ser o meu conselheiro, não pode ser a minha referência, não pode ser a minha bússola. Eu não posso seguir o conselho de um ímpio. Às vezes ele tem até uma boa vontade, ele está com intenção de ajudar, mas eu preciso entender se aquilo que está sendo dito ou feito está em harmonia com a palavra de Deus. Isso é se assentar à roda de escarnecedor. O que a gente não deve, fazer é ser tomado, ser contaminado por conselhos, por palavras. Se você percebeu que começou a ter umas piadas assim pesadas, sai de perto, vai tomar um arzinho, vai falar com a outra pessoa, não fique ali sendo contaminado. O salmista também diz: não se detém no caminho dos pecadores, não fica ali, não para, não faz companhia, não colabora, não coopera, não é conivente, não participa de nada. Essas rodas de escarnecedores, elas podem acontecer, me perdoe colocar assim, não quero ofender ninguém, mas elas podem até acontecer dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele faz um comentário lá na carta da igreja de Corinto, e ele faz um comentário assim: o que esse pessoal anda fazendo não dá nem para mencionar. Então, e era a igreja, era a pessoa que estava vindo para o Evangelho ainda com maus costumes e que precisava ser ensinado na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra que escutamos. E Jesus já vem falando, Então a igreja de Corinto tinha gente de todo jeito, tipo, espécie, tamanho, que fazia coisa assim que não dá nem para comentar, segundo o apóstolo Paulo.
né? Então, o escarnecedor, ele não está só entre os descrentes, aquele que nunca aceitou Jesus, mas às vezes está perto da gente. Mesmo tendo aceitado Jesus, tem ali um comportamento que ainda precisa ser lapidado, aprimorado, amadurecido. E continua, e aí termina, na verdade, né, o versículo: nem se assenta à roda de escarnecedores. Tá lá o povo na igreja, acabou o culto, a hora do tchau. Ai, você viu aquela irmãzinha como que ela estava? Nossa, o fulano chegou com uma cara feia, eu acho que ele brigou. Isso é também roda de escarnecedor. A gente não tem que ficar fazendo o que a Bíblia fala de chocarrice, de algazarra, nada. Nós temos que ser santos em todo o tempo. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Então nós devemos evitar escarnecer das pessoas, zombar das pessoas. Qualquer dia desses eu ainda vou falar de um tema lá do cyberbullying, né? Que é essa coisa de praticar bullying com os outros nas mídias sociais. Eu não sei que Bíblia que esse povo lê. Voltando aqui, falar em mídia social, me segue nas redes sociais. Você pode achar o Comportamento e Fé lá no Instagram, vai ter lá os making off, tem os amigos aqui que tiram as fotos aqui das gravações, você vai vendo. Você pode mandar, né, sugestões de tema, fazer pergunta, participa aí da elaboração desse programa que tem sido tão abençoado na minha vida e na vida de muitos. Dê ali seu testemunho, mande seu pedido de oração, mas você também pode me seguir no YouTube, lá, Mirtes Bernardes. Esses vídeos ficam disponíveis e a gente fala de cada assunto ali, cada um mais interessante, porque Deus tem dado essa graça e aberto a sua palavra para nós. E olha como a Bíblia é atual, hein? É a mesma, foi escrita há mais de 2000 anos e a gente está falando de coisas dos dias atuais. Mas é isso, lembre-se, você não deve se assentar à roda de escarnecedor, mas isso não significa que você tenha que rejeitar o seu familiar, se distanciar dele no sentido de nem poder chegar perto para falar de Jesus. Tenha sabedoria, tenha prudência, vendo o mal, se afaste, mas mantenha o contato, porque assim ele vai poder ver Jesus agindo na sua vida. Vamos orar? Pai querido, dê essa sabedoria para onde nós chegarmos, nos familiares, nos colegas, aquela pessoa que ainda é descrente, para que a gente possa levar a Tua palavra e o Teu grandioso amor, mesmo com poucas palavras, até com um sorriso, uma oração, que seja. Nos use, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Vamos nos aproximar das pessoas, nós temos que ser o sal da terra e tem que chegar pertinho, o sal tem que chegar perto para poder pôr sabor naquilo que está precisando. Amém? Você precisa se aproximar do seu familiar. Você é a pessoa que conheceu Jesus, você precisa levar Jesus até ele, sem condenação, sem briga, sempre com a sabedoria, dando testemunho. Convide-o para ir na igreja, leve nos eventos, tem os homens que vencem, as mulheres que vencem, as crianças que vencem, aquela turma de vencedor para a glória de Deus. Não perca as oportunidades, uma coisinha que você falar pode fazer uma grande diferença. Mais uma vez, me siga nas redes sociais, no YouTube, Mirtes Bernardes, no Instagram, Comportamento e Fé, e também tem a Mirtes Bernardes no Face, no Instagram, você vai ver o meu lado pessoal, vai ver o maridão, enfim, vai conhecer um pouquinho mais da pastora Mirtes. Até a próxima, em nome de Jesus.